Você não sabe resolver uma questão que envolve expressões algébricas com ângulos? Então, me acompanhe até o final deste vídeo e nunca mais erre este tipo de questão envolvendo os ângulos. Acompanhe! Agora iremos resolver a nossa atividade prática envolvendo expressões algébricas com ângulos. Chamando de x a medida de um ângulo qualquer, escreva, em linguagem matemática, as seguintes sentenças. Antes de resolvermos a nossa letra A, iremos interpretar o enunciado. Chamando de x a medida de um ângulo qualquer. O que isso quer dizer? Que quando em uma das sentenças da nossa questão estiver representada, indicada uma medida de ângulo desconhecida, indeterminada, nós iremos chamá-la de x. Ela será representada pela letra x. Escreva em linguagem matemática. O que significa linguagem matemática para nós representarmos uma sentença nessa questão? Nós iremos representar por meio de números e letras, nesse caso a letra x, e outros números, essa sentença está sendo representada na nossa atividade. Letra A. O dobro da medida de um ângulo. Como sabemos, na matemática, o dobro significa 2 multiplicado 2 vezes a medida de um ângulo qualquer desconhecido, ou também, indicando com números naturais, 2 vezes um número desconhecido. Porém, como a nossa medida de um ângulo indeterminado está sendo representado pela letra x, será o dobro de x, que é o mesmo que 2 multiplicado por x, que também pode ser representado por 2x. Logo, a nossa resposta da letra A, o dobro da medida de um ângulo, é 2x. Letra B. O triplo da medida de um ângulo. Como o dobro é 2 multiplicado por x, 2 vezes a medida de um ângulo, o triplo será 3 vezes o x, que também pode ser 3x. Portanto, a nossa resposta da letra B, o triplo da medida de um ângulo, é 3x. Letra C. A metade da medida de um ângulo. Agora, entretanto, nós iremos utilizar uma divisão, porém, que será representada por uma fração. A metade, como sabemos, será sempre um número ou um ângulo dividido por 2, dividido em duas partes iguais. Porém, como a medida de um ângulo qualquer nesta questão está sendo representada pela letra x, temos que dividir, representar por meio de uma fração, a divisão de x por 2. E a nossa fração que representa x dividido por 2 é x sobre 2. Logo, a nossa resposta da letra C, a metade da medida de um ângulo, é x sobre 2, que também pode ser lido como x dividido por 2. Letra D. A terça parte da medida de um ângulo. Como a metade da medida de um ângulo é x dividido por 2, ou x sobre 2, a terça parte, que será x dividido por 3, também pode ser representada por x sobre 3. Portanto, a nossa resposta da letra D, a terça parte da medida de um ângulo, é x sobre 3. Agora iremos resolver outras questões da nossa atividade prática. Acompanhe. Letra E. A quinta parte da medida de um ângulo. Como já aprendemos que a terça parte da medida de um ângulo é x sobre 3,
a quinta parte, que será essa medida dividido por 5, será x sobre 5. Então, a nossa resposta da letra E, a quinta parte da medida de um ângulo, foi x sobre 5, ou também podemos ler como x dividido por 5. Letra F, o complemento de um ângulo. Como já aprendemos na nossa aula sobre ângulos complementares, o complemento de um ângulo se dá por meio de uma subtração. Duas medidas de ângulos somadas que resultam em 90 graus são esses ângulos complementares. Por isso, para encontrarmos o complemento de uma medida de ângulo, fazemos a subtração 90 graus menos esta medida de ângulo que estamos utilizando. Porém, como não temos uma medida de ângulo determinada, e sim uma medida de ângulo qualquer que é representada pela letra x, a nossa resposta será 90 graus menos x. Portanto, a nossa resposta da letra F, o complemento de um ângulo, é 90 graus menos x. Letra G, o suplemento de um ângulo. Agora temos o suplemento que, como já aprendemos também na nossa outra aula sobre ângulos suplementares, que nós conseguimos identificar o suplemento de uma medida de ângulo por meio da subtração de 180 graus por essa medida de ângulo, ou seja, 180 graus menos x. Então, a nossa resposta da letra G foi 180 graus menos x. Letra H, o dobro do complemento de um ângulo. Como já aprendemos na nossa letra F, que o complemento de um ângulo nesta atividade será representado por 90 graus menos x, e neste enunciado temos o dobro do complemento de um ângulo, nós iremos multiplicar 2 vezes 90 graus menos x. Porém, uma observação que nesta multiplicação iremos colocar a subtração 90 graus menos x entre parênteses. Logo, a nossa resposta da letra H, o dobro do complemento de um ângulo, é 2 vezes, entre parênteses, 90 graus menos x. E por fim, a nossa letra I, a terça parte do suplemento de um ângulo. Como já observamos na nossa letra G, que o suplemento de um ângulo nesta atividade prática é representado por 180 graus menos x, e também já aprendemos na nossa primeira parte do vídeo que a terça parte de uma medida de ângulo é esta medida sobre 3, dividido por 3, nós iremos representar a terça parte do suplemento de um ângulo por 180 graus menos x sobre 3. Logo, a nossa resposta da letra I, a terça parte do suplemento de um ângulo, foi 180 graus menos x sobre 3, ou também 180 graus menos x dividido por 3. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 9 sobre ângulos. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas sobre ângulos. Até os próximos vídeos!